Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o seguinte tema: a verdadeira adoração. Nós vamos ver as motivações corretas, ou seja, continuar vendo as motivações corretas para a adoração a Deus. Ontem vimos que a adoração, a primeira motivação correta a adoração deve ser centrada em Deus. Hoje nós vamos ver a adoração integral. O que vem a ser isso? Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1, que é o texto que nós estamos olhando essas motivações corretas. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, baseado nesse versículo, nós vamos ver, primeiramente, a adoração integral. No conceito ser integral ou holístico, ou seja, completo, olhamos para a matéria física, a matéria espiritual e psicológica. Quando falamos da adoração integral, queremos dizer que o cristão deve adorar ao Senhor de toda a sua força, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Ou seja, a adoração e o amor a Deus deve ser completo ou integral, como diz as Escrituras, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Desta forma, Moisés estava ensinando aquilo que Deus falou a ele, que é para que todos aqueles que creem em Deus, e a partir do Novo Testamento, crendo em Cristo Jesus, possam adorar, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E dessa forma, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, há uma adoração completa, uma adoração integral. O que Paulo quer ensinar sobre a adoração integral? Em Romanos capítulo 12, verso 1, ele está nos ensinando a adorar por completo a Deus, não deixando nada de fora. Assim, Paulo nos ensina ainda que a verdadeira adoração é holística, é completa, é integral, porque não se resume somente ao cultuar na igreja no domingo, muito menos a apenas o momento desse culto, ou seja, o momento de louvor, eu estou adorando. Não é isso. A verdadeira adoração ou o verdadeiro sacrifício a Deus visa oferecer-lhe a nossa vida, o nosso corpo vivo, santo e agradável ao Senhor. Desta forma, Paulo está mostrando para nós que a nossa adoração não se resume somente ao domingo, mas a semana inteira. Tudo quanto vamos fazer, nós temos que fazer para adorar ao Senhor. Seja em pensamento, seja em atitudes, seja em palavras, a nossa adoração deve ser completa, deve ser íntegra e integral. Vejamos então o que Paulo quer dizer com isso. Em Romanos 12, 1, ele diz: rogo-vos, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Quando ele diz o vosso corpo como sacrifício vivo, olhando para a adoração, ele quer dizer para nós que a nossa adoração integral, ela tem que ser viva, verdadeira, não uma adoração morta, mas uma adoração que expressa claramente o que está dentro do nosso coração. Isso traz à nossa memória uma mensagem que Cristo já havia dito: esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração está distante. Ele diz também: sepulcros caiados, bonitos por fora, mas estão mortos por dentro. A nossa adoração, ela tem que ser integral e viva.
dos lábios, do coração, de todo o nosso ser. Por isso a adoração integral, ela é viva. Quando Paulo nos exorta a oferecermos um sacrifício vivo a Deus, ele faz um contraste com o sacrifício do Antigo Testamento, que se oferecia um animal morto, que consistia na apresentação de um animal morto para Deus. Em Cristo, sob a nova aliança, o Cordeiro que foi morto foi Cristo Jesus e ele ressuscitou. Assim, devemos oferecer o nosso corpo não morto, porque vivemos em Cristo Jesus. A nossa adoração não pode ser uma adoração morta, porque o sepulcro não pode adorar ao Senhor, mas tem que ser uma adoração viva por causa da fé em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo ressuscitamos para uma viva adoração ao Senhor. Então, em Cristo, sob a nova aliança, devemos oferecer o nosso corpo não morto a Deus, mas um corpo vivo, uma adoração viva para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 11 a 13, Paulo também diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então você vê o nosso corpo ressurreto em Cristo Jesus, porque quem nos livrou do corpo da morte do pecado é Cristo Jesus, e somos gratos a Deus, e somos gratos a Cristo. Mas como? Através de uma adoração viva, uma adoração integral viva, porque nós ressuscitamos em Cristo. Ele nos tirou das trevas e ele nos trouxe para a maravilhosa luz. Então, a nossa adoração, ela é integral e viva. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, a Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos deu a vida. Isso implica uma adoração dinâmica, pois é essa imagem que traz consigo a palavra vivo. Portanto, toda a dinâmica de nossa vida deve ser uma adoração, um culto a Deus. Tudo o que fazemos, todas as nossas funções sociais, familiares e eclesiásticas devem ser uma forma de adoração e culto a Deus. Pois pode um morto adorar ao Senhor? De maneira nenhuma. Somente os vivos é que louvam ao Senhor, como diz a palavra do Senhor no Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Por isso que a nossa adoração é uma adoração integral e viva, por causa do sacrifício de Cristo. Ele ofereceu o Cordeiro, ele é o próprio Cordeiro. E nós somos os beneficiários desse sacrifício. Assim, devemos adorar ao Senhor de uma forma integral, viva. Em Romanos capítulo 12, verso 1, diz também: rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo. Então, irmãos, nós vamos ver também que a adoração ela é integral e é santa. A adoração integral é santa. Ela é viva e ela também é santa. Mas por que ela é santa? Se nós nascemos em pecado, nós vamos ver que a nossa vida é uma vida integral, é santa por causa justamente de Cristo Jesus, porque Ele é santo. E uma vez
que ele é santo, na oração sacerdotal, ele ora para que Deus venha nos santificar na verdade. O que é a verdade? Nós já estudamos. A verdade é Cristo. Ele diz isso: eu sou o caminho, a verdade. Então, ele nos santifica. Por isso, a nossa adoração integral, ela é santa. Paulo nos diz que devemos oferecer nosso corpo por sacrifício santo a Deus. A partir da teologia do Pentateuco, ou seja, dos 5 livros da lei, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, fica claro que Deus não aceita nada imundo, mas apenas coisas, atitudes ou pessoas santas que foram santificadas para tal propósito de adoração a Deus, porque Deus é santo e nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, seja no pensar, seja no falar, seja no agir. Em João capítulo 4, verso 23 e verso 24, João está dizendo: mas vem a hora, ou melhor, Jesus está dizendo: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adoração em espírito e em verdade? É uma adoração santa, é uma adoração santificada. Nós não somos totalmente santos ainda. A santidade vai ser lá na glória, mas nós temos que santificar a nossa vida em amor a Deus. E como é isso? O processo de santificação. Cada dia eu vou afastando da vida do pecado para a vida de santidade em Cristo Jesus. Também, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, Pedro está dizendo: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Jesus Cristo, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Cristo nos chamou, ele é santo, e nós temos que nos tornar santo assim como ele é, gradativamente, dia a dia. Eu vou santificando a minha vida para que a minha adoração seja integral, seja santa, porque Deus é santo. Então, queridos, a verdadeira adoração, como uma adoração integral, ela é viva e ela é santa, e ela tem que ser agradável ao Senhor. E para ser agradável ao Senhor, nós vamos caminhar um pouquinho mais numa outra motivação da adoração, para que seja agradável. Por isso, o que é que nós aprendemos hoje? A adoração integral. Paulo ensina a igreja mais sobre a adoração, mostrando que ela é integral e ela é viva, ela é integral e ela é santa. E amanhã nós vamos ver a última motivação, que engloba essa adoração integral, ou seja, para que a adoração integral seja viva e santa, ela tem que ser agradável. E para ser agradável, ela tem que ser racional. O que é a adoração racional? Nós vamos ver isto amanhã. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque em ti nós somos mais que vencedores. E através do sacrifício de Cristo, nós somos vivificados e nós somos santificados pelo sacrifício dele naquela cruz. Nisso nós temos o perdão e a justificação dos nossos pecados, para que possamos viver esta vida viva e santa diante do Senhor. Abençoe cada família, restaurando os casamentos, curando os enfermos, trabalhando na vida dos nossos filhos, afastando eles de todo o mal, de toda a violência e de todo o pecado. Ó Deus querido, abre as portas para os desempregados, para que possam ter o pão de cada dia.
Abençoa, Senhor Deus, cada família. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.